Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Papo Cabeça. Eu sou o Tairone Lima, sou host desse canal. Estou aqui mais uma vez com Júlia, minha namorada e também host deste canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui hoje para falar sobre... Então, dizem que as redes sociais é terra sem lei, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Trouxemos um convidado super especial e vai explicar algumas coisas aí pra gente. Hoje a gente está com um amigo meu, crossfiteiro sinistro, Dr. Renan Nossagov. Seja bem-vindo, cara. Um prazer ter você aqui com a gente. E acho que o papo vai ser muito válido aí para todo mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, pessoal. Quero agradecer já de antemão o convite, dos amigos queridos Júlia e Tairone, com esse projeto tão lindo. Obrigado, Admiro muito cara. vocês por serem jovens empreendedores, com boas ideias. Eu tenho certeza que esse projeto vai muito longe. Obrigado, Deus te ouça. Lá, vamos falar sobre formação do Dr. Renan. Ele é pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, né? Pós-graduado em Direito Eleitoral, advogado militante há mais de uma década, exercendo atualmente o cargo de Procurador-Geral da Câmara Municipal de Guarapari, né? Isso aí. E professor universitário. Sim, sim. Isso aí, seja muito bem-vindo com esse currículo extenso. É. E, para começar, eu já vou perguntar, eu posso ser preso se eu fizer alguma merda na internet? Eita, já começou polêmica. Depende. Depende, né? E essa é a palavra mágica do direito, né? A gente brinca sempre em sala de aula com os alunos, normalmente durante a ministração de uma aula, faço uma pergunta e uns pensam, é sim, é não. Eu falo, cuidado, depende. Depende, né? Essa é a palavra mágica. Existem responsabilidades, claro, para quem usa uma rede social. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Sim. A nossa rede social, nosso perfil no Instagram, no Facebook, seja, ela é considerado a mesma coisa que a pessoa física? No direito é a mesma coisa ou tem alguma diferença nisso? Vamos lá. Primeiro, acho que a gente precisa contextualizar. Quando a gente fala de rede social, como que isso surge e como que o direito enxerga uma rede social. Bom, rede social está relacionada a interligar pessoas que têm interesses em comum e partilhar conteúdos e coisas em comum. Isso não é novo para a humanidade. O ser humano ele tem necessidade de se conectar com outras pessoas. O que talvez seja novo ou novas são as formas de interação. E a tecnologia surge com uma nova forma de interação. Muito bem. Mas rede social já existe aí desde meados da década de 90, né? Do século passado. Claro que a partir do último século, do século XXI, a coisa toma uma proporção maior, sobretudo a partir de 2004, quando surge o Orkut. Nossa, E época o próprio, boa do Orkut. Época boa nas comunidades do Orkut, né? Deixar um depoimento. Verdade. E o Facebook surge em 2004 nos Estados Unidos, embora ele tome uma proporção maior, é divulgado alguns anos depois. Mas, enfim, quando as redes sociais começam a ganhar maior proporção, e olhando os dados atuais, parece que 60% da população mundial utiliza de rede social. Nossa. A gente está falando de aproximadamente 5 bilhões de pessoas. Eu achava que fosse até mais de 60%. Porque onde você vai, todo mundo com o celular na mão, numa rede. É verdade. Mas, infelizmente, existe um público ainda muito carente, que não tem acesso à informação, não tem acesso à tecnologia, né? Mas, mesmo assim, 5 bilhões de pessoas é um número um tanto quanto assustador. E eu abro um parêntese aqui. Quem ainda acha que rede social não tem valor para fazer vendas, por exemplo, está perdendo tempo. Está perdendo venda, exatamente. Nem fala. Porque entregar panfleto na rua do seu produto, do seu serviço, nunca vai ter o mesmo alcance. Na internet você não tem limite geográfico, né? Exato. Você alcança a pessoa do mundo inteiro. É algo escalonado, né? Gigantesco. Você não vende para Guarapari, Espírito Santo, Brasil, é mundo. Sim. Né? Mas, enfim, dentro desse contexto do surgimento, do crescimento das redes, a gente vive um momento, talvez, social, que a gente brinca dos amores líquidos, né? As frases clichês do tipo, use coisas e ame pessoas. Né? Todo mundo escuta isso. E o que isso tem a ver com rede social? Eu acho que as pessoas elas entraram numa vibe do tipo, aquilo dali é o meu lugar, como a Júlia falou bem, é terra sem lei. Elas começam a ter até uma falsa percepção de si e talvez assistindo conteúdo de outras pessoas, começam a idealizar um mundo como se aquilo dali fosse quase que um videogame que eu faço o que eu quiser com o meu boneco. Um The Sims. É um The Sims. Você cria a sua vida ali. E não é bem assim.
a gente tem que tomar umas certas cautelas, uns certos cuidados. A partir do momento que você entra numa rede social, e abro parênteses, quando a gente fala de rede social não é algo novo. A forma de interagir que é nova, com o uso da tecnologia. Mas aí, nesse contexto, a gente está falando de sites, aplicativos, onde é possível essa ligação, essa interligação entre pessoas, compartilhando conteúdos, fotos, enfim, mensagens e etc. Aí lê-se WhatsApp, YouTube, Nossa, TikTok, muita rede, Instagram. né, Quando você não começa pode. a olhar, tem mais coisa que você imagina, né? Imagina, administrar Facebook. um perfil em cada... Cara, Loucura, é loucura. loucura, Loucura. E a loucura. gente faz isso, né? Uhum. Sim. É muita coisa. E as pessoas acabam entrando... Pessoal, quando eu falo as pessoas, não é todo mundo, por favor, tá? É. Dias atrás eu estava numa roda de conversa com uns amigos, aí, não, porque muitas pessoas, aí alguém virou e falou assim, não, mas aí a gente está julgando. Não, mas não é todo O mundo. pessoal não pode né? generalizar. Cuidado, a gente não está né? generalizando. Mas tem gente que acaba utilizando de forma equivocada, faz mau uso das redes sociais. Porque realmente acredita que pode fazer o que quiser. Não vai ser penalizado, não vai ter nenhum tipo de sanção ou de repreensão do ponto de vista civil ou criminal. E não é bem assim. O direito tem se preocupado muito com as redes sociais. O direito tem trazido novas discussões sobre o uso das redes sociais. Pelo crescimento, né? Eu imagino que cada vez mais deve ter mais discussões sobre. Sim, é um crescimento exponencial. Nós estamos falando aí de bilhões de pessoas no mundo. E no direito a gente costuma dizer, Júlio Taironi, que o direito foi criado junto com a sociedade. São entidades congênitas, nasceram juntos. Existe um jargão, a gente fala, onde está o homem, está a sociedade. Porque o homem ele não sabe viver sozinho. Ele precisa dessa interação social. E onde está a sociedade, está o direito. Logo, onde está o homem, está o direito. A sociedade ela não vive, ela não consegue ser organizada sem a presença do direito. Ela não consegue ter todas as suas relações na integralidade sem a presença de um conjunto de normas. Sim. É só imaginar, pessoal, Big Brother. Não estou fazendo propaganda não, tá? Joga todo mundo dentro de uma casa. O ser humano ele é egoísta, ele vai querer o que não é dele. Se não tiver um conjunto de regras para regular a relação daquelas pessoas na casa, é caos. Se a gente for olhar a lógica, até com regra é muito difícil. É verdade. Com lei já é muito difícil. Exato. Imagina sem. Imagina sem. Eu acho que é impossível. Exato. Não tem como. A sociedade sem o direito seria anarquia, seria bagunça total, né? Seria o caos instalado. Então o direito ele serve à sociedade. Por servir à sociedade, ele precisa acompanhar. Se a sociedade vem pedindo, com o passar do tempo, um maior uso das redes sociais, o direito precisa acompanhar essa evolução e regular melhor essas relações que surgem das redes sociais. Seja da experiência usuário-rede, seja através daqueles que fazem algum tipo de intermediação, e a gente pode falar também sobre os influencers, né? Sim. Que de alguma forma estão ali fazendo um papel publicitário e etc., vendendo produtos, vendendo serviços, Às vezes oferecendo no mercado. vendendo serviços ou produtos, às vezes, que eles nem conhecem, né? Verdade. E aí é um perigo E também. aí é um perigo para eles, né? Claro, com certeza. Então, assim, o direito ele está atento. Muitas discussões estão surgindo. É algo, de certa forma, até novo para o direito. Nos últimos anos, que a gente tem se preocupado mais em falar sobre isso. O próprio legislador, quando vai criar leis, você olha aí para a última década, veio a lei do Marco Civil da Internet. Hoje a gente fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Seria a mesma coisa ou são Não, coisas diferentes? são leis diferentes. Tá. Claro, com o objetivo de tentar trazer um pouco mais de segurança a essas relações que acontecem em um ambiente virtual, com coleta de dados, enfim, e produtos e serviços que também são lançados no mercado de consumo, e a gente está vivendo isso diariamente. Então, uma pessoa que, né, criou ali seu perfil, né, dito tudo isso que você falou, ela, hoje em dia, muito mais e cada vez mais, ela tem que cumprir uma ordem. Não pode sair pegando qualquer coisa, falando qualquer coisa. Vamos botar do exemplo de fala. Os famosos haters. Tem gente que xinga os outros de graça, sem preocupado com amanhã. Sim. Eu acho que a preocupação deles é mais o cancelamento. Será que eu vou ser cancelado ou não? Mas isso é o mínimo, né? Porque É o pode mínimo. sofrer consequências muito piores. Com certeza. A verdade é o seguinte, quando a gente olha para uma rede social, aquele aplicativo que você resolveu usar, seja ele qual for, das muitas opções que nós já mencionamos aqui, quando você apertou eu concordo,
Sem nem ler. Sem nem ler, porque vem uma relação absurda de, talvez, de cláusulas e itens e tudo mais. A pessoa, eu quero ler isso nada, Nossa, eu quero usar o Instagram, eu quero usar o Facebook, e você aperta eu concordo, querendo você ou não, você assinou um contrato. Sim. Um contrato com regras que determinam como esse contrato vai ser realizado, efetivado todos os dias. Cara. E aí pessoas estão assinando o contrato sem entender o que elas estão assinando e agindo como se aquele contrato não existisse. Isso é muito perigoso. Aí vem o cidadão, cria um perfil, às vezes usando a sua cara ou não, que às vezes é muito pior, né? Quando você ainda coloca a sua cara, dá a sua opinião... Pode ser uma opinião. Pode ser uma opinião, claro, respeitando alguns limites. Não interferindo na esfera do outro. Agora, tem gente que nem usa a sua cara. Coloca uma foto qualquer, uma paisagem e um nome que não existe. O famoso fake, né? O famoso fake e sai disparando a metralhadora na rede social, falando de Deus o mundo, às vezes espalhando fake news e etc. Não é bem assim, cuidado, você pode entrar numa enrascada, porque já tratando desse tema, existem alguns ilícitos que podem decorrer dessas condutas. Há exemplo de ilícitos criminais, né? Crimes contra a honra. Alguém que vem, por exemplo, e faz a imputação de um crime que ele sabe que não existiu. Fulano ali roubou a padaria. Aí a difamação. Calúnia. Calúnia. Quando a gente... Quase. Tá pertinho. É porque essa trinca, né, a gente sempre confunde. Calúnia, a injúria e difamação. São, inclusive, 3 artigos, um do lado do outro no Código Penal, né? Então, esses crimes contra a honra podem acontecer e acontecem, na verdade, diariamente. Talvez por uma falta de fiscalização ou talvez por uma falta de punição, em muitos casos, geram uma falsa percepção de impunidade. Eu acho que também as pessoas sofrem isso e não pensam no lado legal da coisa. Sim. Alguém tá ali me xingando, falando um monte de merda, falando, igual você deu o exemplo, a Tairone roubou, sei lá o quê. Às vezes eu olho para aquilo e falo, pô, cara, é mentira e tal, e acabou. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, mas o certo deveria correr atrás de forma legal para ter punição, para consequentemente começar a diminuir isso, né? Com certeza. Concordo com você, Tairone. Eu acho que depende muito da gente essa mudança de postura, sabe? Se as pessoas começarem a tomar essa conduta, essa postura de, poxa, alguém falou algo, isso daqui se enquadra como um crime. É um crime contra a honra, por exemplo. Então eu vou tomar as medidas criminais que são cabíveis para isso. Sim. A coisa talvez venha mudar. Acho que a gente vai começar a moralizar um pouco esse ambiente que parece terra sem lei. Não, existe lei que regula isso. Existem leis, na verdade, um emaranhado de leis. Basicamente todas da vida real? Sim, com certeza. Dentro da internet, e leia-se rede social também, nós temos todos os tipos de relações. Relações que acontecem na esfera civil, pessoas estão comprando e vendendo, seja através de uma página na internet, mas através do Instagram. Quem nunca viu aqui alguém muito famoso oferecer algum produto, algum serviço, e por conta daquela publicidade a pessoa ir lá e comprar? Pois é. Né? Existem relações que surgem, ilícitos criminais, como a gente está comentando, de crimes contra a honra, por exemplo, ou uma prática de uma calúnia, injúria, difamação. Mas, enfim, relações de consumo são criadas todos os dias. Contratos são firmados todos os dias através das redes sociais. A própria relação, como eu disse, de usuário e rede já é um contrato. Já é um contrato. Já né? começa com um contrato. Já começa com um contrato. E o direito enxerga essa relação como uma relação de consumo, porque é um serviço que está sendo prestado. Mas alguém poderia dizer em casa, né? Talvez aí algum ex-aluno meu que teve direito do consumidor falar, poxa vida, Renan, mas cadê a relação de vantajosidade da rede social? É um aplicativo de graça o Instagram, por exemplo, né? Não é só o Instagram, mas o Instagram é de graça, o Facebook é de graça, e o Zuckerberg fez questão de dizer, né, que o Facebook é e sempre será de graça, sempre será gratuito. Tudo bem, ele não ganha diretamente. Você não paga para utilizar o Facebook diretamente, mas o Facebook ganha com os anúncios, por exemplo, que ele veicula, né? A propaganda que ele veicula, então ele está recebendo por aquele serviço. Acho que ainda mais, né? Se ele pagasse... Muito mais do que talvez cobrar uma taxa de anuidade, uma participação para o Facebook. Então, assim, nós temos inúmeras relações que são firmadas, e toda relação que é social relevante
cria-se uma relação jurídica. O direito vai tutelar isso de alguma forma. Ele vai se preocupar. Ô, Renan, só eu fazer uma pergunta, porque é realmente, assim, curiosidade. Porque a gente acompanha muito influenciador, e geralmente influenciador divulga algum produto, vende alguma coisa realmente. Só que, por exemplo, a gente está muito na era de casa de aposta, dessas coisas que são, às vezes, você joga dinheiro fora, né, em algumas coisas. Então, assim, você pode processar o influenciador que está divulgando uma casa de aposta, que você perdeu um dinheiro, que você, sabe, foi prejudicado de alguma forma. Muito boa pergunta. Tô até com medo dessa agora. Então, vamos lá. É um tema polêmico. Sim. E existem discussões sobre isso no direito. Normalmente, quando a gente vê a figura do influencer, primeira coisa, a gente tem que desmistificar. O influencer é uma pessoa comum. Do ponto de vista para o direito, ele é uma pessoa comum, ele é sujeito de direitos e obrigações. Não é porque ele coloca o seu lifestyle na internet Tem milhões de seguidores, que ele é melhor do que alguém e pode fazer o que as outras pessoas não podem fazer. Isso não existe. Então, se ele é uma pessoa comum, do ponto de vista do direito, ele precisa tomar as mesmas cautelas que as demais pessoas. Muito bem. Então, quando a gente olha para o influencer que está fornecendo um produto, um serviço, oferecendo algo, lícito ou ilícito, a gente tem que ter esse primeiro olhar. Quais discussões surgem disso? Muitas vezes, as pessoas perguntam assim, se o influencer está oferecendo um produto, ele é considerado, por exemplo, fornecedor? Porque se você compra um pão na padaria, a padaria é fornecedora, Sim. você é o consumidor. O influencer que oferece um produto lá de uma empresa que ele tem uma parceria, ok? Ele é fornecedor? Sim. Ele é considerado, para grande parte dos doutrinadores do direito, como fornecedor, ainda que por equiparação, que a gente chama. Porque ele faz esse meio de campo, ele é o intermediário entre o fabricante daquele produto e o consumidor. Muito bem. Se ele é fornecedor, para muita gente no direito, ele vai responder seguindo, por exemplo, as regras do Código de Defesa do Consumidor. Aí a coisa aperta. Porque se as regras do Código do Consumidor são aplicadas nessa relação do influencer e do seguidor, cuidado, porque existe uma responsabilidade objetiva. Se acontecer algum vício no produto ou no serviço, não precisa nem de demonstrar culpa do fornecedor. Basta demonstrar o seguinte, olha, houve aqui um produto que foi lançado no mercado, eu comprei, houve um problema e existe uma relação entre o produto e o problema. Sim. Acabou. Responsabilidade objetiva. Isso é muito sério. E aí eu lembro de um caso emblemático agora, que há uns anos atrás, eu não sei se houve algum desfecho, mas foi o caso, pode estar nome aqui de boa, né? Fica à vontade. O caso da Virgínia, que ela fez uma propaganda de uma loja, de uma empresa que vendia celulares, e era da Apple, e uma seguidora, por conta da propaganda dela, a publicidade que ela fez, comprou o celular, pagou e nunca recebeu. Que isso, E ela entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro, pedindo a condenação da Virgínia ao reembolso dos valores que ela gastou na compra. Sim. E a Justiça condenou a Virgínia. Não houve nem, ao que parece, recurso da decisão. Ela aceitou, era um valor Para também resolver pequeno, o problema logo. se deu por satisfeita e pagou. Nesse Olha que caso, sério isso. cabe ao influenciador, de repente, fazer um contrato com a empresa que ela está fechando uma parceria, que livre ela desses possíveis problemas? Se eu tiver algum problema no produto, alguma coisa, a ligação é direta entre você e o cliente, e eu não tenho nada a ver. Existe isso? Então, como eu te falei, existe uma relação aí que ela é um pouco conflituosa ainda para o direito, que ela gera discussão. Alguns tribunais, por exemplo, entendem que, a exemplo do STJ em Brasília, que a responsabilidade é única do fabricante. O influencer aqui, ele não tem responsabilidade alguma. Tá? Tanto que no caso da Virgínia, à época, o juiz que fez a sentença constou lá que ele entendia que não tinha relação de consumo da Virgínia com a seguidora. Foi um posicionamento. Então, primeira coisa, a gente tem que ficar um pouco ligado, porque posicionamento muda todo dia. Sim. A justiça entende uma coisa hoje, amanhã ela pode entender diferente. A academia começa a escrever artigos sobre aquilo, os doutrinadores,
os advogados começam a defender teses nos tribunais e a justiça pode mudar o posicionamento. Então, o que hoje é uma ausência de responsabilidade, amanhã pode ser responsabilização. E tem doutrinador famoso no direito que entende que o influenciador, nesse caso, tem relação de consumo com o seguidor. Tem relação direta, né? Direta. A culpa é dele, acabou. O seguidor é consumidor e a culpa entre aspas, a responsabilidade, né? Sendo mais técnico, é dele, cara. Imagina, e você tem que responder solidariamente com o fabricante, do seu bolso. Porque simplesmente você intermediou ali aquela venda daquele produto, daquele serviço. Isso é muito sério. Então, esse pessoal que trabalha com influência, né? Tem que tomar muito cuidado com o que divulgam, né? Muitas vezes ficam com medo em relação à imagem, né? Ah, esse produto aí não tem nada a ver comigo, ou esse produto é meio ruim. Mas eles têm que também é importante, muito importante. Mas eles têm que ficar mais ligados ainda em relação à qualidade, essas coisas, né? Porque pode, igual você falou, dependendo de onde for, pode cair sob a responsabilidade dele, né? Tudo. Existe hoje, inclusive, um conselho que é o CONAR, que ele é responsável por fazer essa fiscalização. Ele não aplica ainda nenhum tipo de multa pecuniária, mas ele pode trazer advertência, ele pode pedir a sustação da postagem, e existem alguns casos que são de grandes influências que denúncias chegaram no CONAR e o Conselho de Ética ali julgou, dizendo, olha, foi oferecido aqui, salvo engano, uns anos atrás, eu posso falar o nome aqui tranquilamente, porque é um procedimento que está aberto ao público. Se alguém procurar na internet, não é nada sigiloso. Envolvendo a Gabriela Pugliese e aquele chá, um chá famoso. Desinchar. E aí fizeram a denúncia como se ela não tivesse tomado todas as cautelas para mostrar que ele era diurético e etc. E eles colocaram lá como se fosse uma penalidade de advertência. E ela se comprometendo a dizer que nas próximas iria pedir que procurasse um profissional e tudo mais. Para você ver, não é assim, eu faço o que eu quero, não. Tem gente te olhando. Divulgo de qualquer jeito, claro, tá tudo certo. Claro. Né? Tem alguém te olhando. Pode rolar uma denúncia dessa no site do CONAR e você ter que fazer, por exemplo, uma mudança na sua publicação ou sustar a sua publicação. Se fosse só isso, tá tudo bem, né? Ruim é se der um problema e acabar Por exemplo, da Virgínia que eu dei, né? Já pensou ter que tirar do seu bolso? Poxa, você achava que era uma empresa séria, fez ali uma parceria, fez a intermediação de um produto, alguém comprou, não recebeu e você tira do seu bolso para pagar a conta. Para ela não foi nada, né? Mas para o influenciador pequeno. Aí leva um desse. Imagina. Nossa, pode ser um 10 prejuízo. mil reais no iPhone. É um dano material que traz uma... E nesse caso, foi só o valor do produto ou teve alguma outra penalidade? Ao que me parece foi apenas... o valor do produto. Eu não vi na decisão, à época, se houve, por exemplo, condenação por dano moral em razão de afetar a honra, a imagem dela, até porque seria difícil de comprovar isso, né? Houve um inadimplemento, que a gente chama. Alguém comprou algo e não recebeu. Pelo menos recebeu o valor de volta, né? Recebe o valor de volta com juros e correção. Então, assim, é muito importante para o influencer entender de quem que ele está, com quem, na verdade, ele está se relacionando. Eu não estou falando aqui dos seus seguidores, não. Eu estou falando aqui o parceiro dele, de um produto ou um serviço, de parceiro de negócio. Ele precisa ter um contrato muito bem alinhado, ele precisa conhecer efetivamente a empresa. Esses dias um amigo levantou uma questão que poxa, é verdade, faz sentido. Ele falou o seguinte, Renan, imagina só, o cara faz uma parceria com uma empresa X a respeito de um produto. Aí ele vai lá, faz uma public post, né? Uma public post. Public post. Antigamente era tudo oculto. Isso é um problema também. Tem que falar que é. Muito bem. E tem que estar lá a hashtag publicidade, alguma coisa assim, né? Tem que informar que é publicidade, né? Que essa parceria é perigosíssima. Se não fizer, pode ser publicidade enganosa, abusiva. Existem vícios aí na publicidade. Cara. Muito bem. Aí imagina, o cara foi lá, fez essa parceria, show de bola, tá felizão, ganhou a grana dele, a empresa foi Pix na conta dele, bateu lá o valor que eles combinaram. Show. Passa-se um tempo, a empresa está sendo investigada pela prática de algum crime, por exemplo, contra a ordem tributária. Nossa. E aí, no meio do inquérito lá, vai puxando extrato bancário e tal, pum, tem um dinheiro que bateu na conta do cara. Não.
Daqui a pouco o cara está sendo investigado para explicar qual foi a origem daquele dinheiro que bateu, se ele tem alguma relação com a empresa. Claro, ele vai ter como comprovar. Não, eu recebi isso aqui decorrente de um serviço que eu prestei na internet, está aqui e tudo mais. Mas e a dor de cabeça? Existem dores de cabeça que a gente consegue evitar, né? Fazer esse preventivo. Sim. Então, talvez conhecer a empresa, saber que é uma empresa séria, que é uma empresa idônea, faz toda a diferença para você não gastar depois dinheiro com advogado. Não que seja ruim, tá, pessoal? Senão meus colegas de profissão vão ficar muito chateados. Mas eu tenho visto também que a própria rede social tem se preocupado mais com essas coisas, né? Porque o próprio Facebook tem, assim, anúncio ou até postagem. Tem muita coisa que eles barram, né? Em questão, às vezes, do anúncio, por exemplo. Dependendo da promessa que você coloca ali, eles não deixam você publicar. Ótimo. Se você bota uma foto de antes e depois, não pode publicar, sabe? Sim. Então, tem uma preocupação da parte deles assim também, né? Eu acho que cada vez mais ainda. É verdade. Embora isso poderia ser maior, mas eu entendo que em alguns pontos dificulta até para a própria rede social essa fiscalização. A gente está falando de bilhões de pessoas utilizando as redes sociais. E eu já vi muita gente perguntar, essa pode ser a dúvida sua de casa, diante, por exemplo, de um anúncio que é feito, diante de uma postagem que é feita, inclusive praticando, por exemplo, uma conduta ilícita, um crime contra a honra. Falou que alguém é bandido, acusou a pessoa de alguma coisa injustamente e tudo mais. A rede social ela é responsabilizada? Ou só quem postou? E aí, veja, na legislação brasileira, o legislador ele deu uma colher de chá para a rede social. Ele entendeu o seguinte, na lei do Marco Civil da Internet, ele vai dizer lá que a rede social ela não responde, não é responsabilizada nesses casos. Mas cuidado. Primeiro, quem vai ser responsabilizado é quem fez a publicação, quem fez a postagem, quem fez o comentário. O usuário da rede que praticou a conduta. Muito bem. A partir do momento que, por exemplo, a justiça dá uma decisão e manda a rede social retirar o conteúdo, isso acontece muito, né? Muito. Principalmente em época de eleição. Eu já atuei em campanha eleitoral, você até citou, sou também especialista em direito eleitoral. Época de eleição, isso é um terror. Né? E a partir do momento que a justiça determina que a rede social retire determinada publicação, aí sim, se ela não retirar, por qualquer razão, pela sua negligência, esqueceu, aí ela pode ser responsabilizada. Ela pode ser responsabilizada. Então, veja, a regra é, a rede social não é responsabilizada. Quem é responsabilizado é tão somente o usuário que praticou a conduta. Ok? Mas, a partir do momento que ela é informada pela justiça que ela tem que retirar aquele conteúdo, retirar a publicação, enfim, remover, se ela não faz, alguns vão dizer que no prazo de 24 horas, enfim, é um prazo mais enxuto, né? Mais curto, mais exíguo, aí sim ela pode ser responsabilizada. Nesse contratozinho que a gente aceita, né, quando a gente cria uma rede social, provavelmente deve ter alguma coisa disso daí, tipo, inventando eles de... Com certeza. Do que a gente faz. Com certeza. Então não tem como eles controlar Tem isso. uma outra situação na lei do Marco Civil da Internet que é interessante, que essa é a regra. Diante de uma decisão, a rede social precisa remover o conteúdo, senão ela vai ser responsabilizada. Salvo quando envolver, por exemplo, imagens que envolvam, por exemplo, atos sexuais ou de nudez. Que já é da... Aí não precisa nem da justiça determinar. Porque eles já têm isso interno, né? Se alguém, um usuário, fizer uma denúncia direto à rede social, notificá-la, ela já é obrigada a remover o conteúdo, independente de decisão judicial. E isso provavelmente deve ser uma inteligência artificial que faz isso, né? Porque não deve ser, deve ter uma equipe que fica olhando as fotinhas, o que exclui ou não. Eu acredito assim, que deve existir uma equipe que faz essa triagem de mensagens, né? De denúncias que são feitas, e a partir dessa triagem, chegou uma denúncia aqui de nudez e tal, o cara mandou o link ou deu o print, consegue pesquisar e achar e fazer a remoção desse conteúdo. Porque se ela não remover, não precisa nem de decisão, ela vai ser responsabilizada também. Porque a gente está tratando de questões muito sérias e muito extremas, né? Não dá para esperar. Imagina que a foto de alguém foi divulgada lá, peladão, na Praia do Morro. O cara passeou na Praia do Morro
e aí fez alguma coisa, Não alguém pode tirou uma esperar. foto, jogou lá, vai ficar dias para sair aquela foto. Até analisarem. Exatamente, vai tirar, não dá. Todo mundo já tirou print e já era. Coisas que aconteceriam com certeza em Ah, Guarapari. com certeza, Guarapari, com certeza. Com certeza. Quem tem fome que tem pressa, né? Quem tem fome Exatamente. tem pressa. E quem tá pelado quer sair da Também. internet, né? Não quer ficar. Tem muita pressa. Mas aí, por exemplo, igual a gente estava falando, igual às vezes você consome algum produto e aí você não curtiu, você foi no restaurante e não gostou, a gente vai para rede social, nossa, fui em teu restaurante, não gostei, atendimento péssimo, sei lá o quê. Isso pode ser ruim também pra gente? A gente pode sofrer por isso também? Então, vamos lá. Porque, assim, eu não sei até onde vai a questão de opinião, Boa. não gostei, minha opinião Boa. que eu não gostei. Ou tipo, nossa, é péssimo, lugar isso, lugar aquilo, tipo assim, realmente falando mal do local. Aham. A gente sempre entra numa linha um tanto quanto tênue e tormentosa, né? Nenhum direito, inclusive a Constituição prevê, ele é absoluto. Então, assim, nós temos o direito de liberdade de expressão? Com certeza. Esse é um valor, é uma garantia constitucional muito séria que foi conquistada a duras penas. Então, a gente precisa fazer valer o direito de liberdade de expressão. Mas não é porque eu tenho direito de liberdade de expressão que eu falo o que eu quiser de quem eu quiser. Porque eu posso estar interferindo na esfera pessoal de outra pessoa física ou jurídica, uma empresa, né? Agora, se você, enquanto consumidor, foi lá, adquiriu um produto, no caso, foi até um restaurante, poxa, comprou alguma coisa, não gostou. Agora, dá a sua opinião de que você não gostou, achou que o serviço não foi bom, se você não está praticando um crime contra a honra, não está se enquadrando em uma conduta ali, né? E isso não extrapola os limites da razoabilidade, não vejo problema algum. Eu não preciso concordar com tudo e me calar também. Inclusive, o próprio, se você procurar lá no Google, nós vamos encontrar diversas páginas que dão a possibilidade do consumidor dar um feedback. Sim, páginas né? de avaliação, né? Uma avaliação, poxa, não gostei, o atendimento foi ruim, o garçom foi grosseiro, o prato veio desorganizado. Sim, veio gelado. O prato veio gelado. Isso aí é um feedback e tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você leva isso talvez para um lado mais pessoal e extrapola do tipo, poxa, fui atendido pelo dono lá do restaurante, esse cara é um vagabundo, um safado, não sei o quê, não sei onde ele mora e já fez isso já e aquilo. começa a ir pra lá de ameaça, vai pra difamação, calúnia. Exato. Aí você já não está fazendo apenas a sua avaliação do prato, do atendimento, que é direito seu. Você está partindo para uma outra esfera que aí já pode atingir a intimidade, a honra, a imagem dessas pessoas. E, consequentemente, aí você pode ser Mas aí responsabilizado. você também só sofre com isso caso alguém entre com alguma ação, alguma coisa em cima do que você falou. Perfeito, perfeito. Porque se a gente está falando aqui de uma responsabilidade civil ou penal, nessas hipóteses, dependeria mais daquele que foi ofendido correr atrás dos seus direitos e exigir essa reparação. Eu lembro de um caso emblemático, não posso dar muitos detalhes, mas enfim, uma pessoa que foi consumir um produto num restaurante e saiu do prato uma baratinha. Ela tirou a foto daquela baratinha, colocou, fez uma postagem no Facebook e descascou o restaurante. E, enfim, e à época os advogados desesperados, porque isso geraria um abalo absurdo para a imagem do restaurante, entraram com uma ação desesperados pedindo aquilo que a gente chama de tutela provisória para o juiz dar uma liminar e tirar aquilo, remover aquele conteúdo. E assim, já tinham inúmeros compartilhamentos daquele vídeo. Como você falou, a internet é algo escalonado, né? Você perde o controle. E muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Se for nos primeiros minutos, então, dizem que o algoritmo pega muito isso, né? Alguém posta uma foto, os primeiros 10 minutos, sei lá, começou de curtida, bem, né? Vum, aquilo bomba, né? Gera um engajamento absurdo de alcance, enfim. E eles correram atrás e, nesse caso específico, o magistrado entendeu que era caso de retirar o conteúdo mesmo, de remover, porque iria gerar um abalo à imagem da empresa e tudo mais. Então, veja, não é porque o fornecedor errou com o consumidor, e ele errou, porque ele lançou no mercado, lançou à mesa
um produto que tinha um vício e muito chato, né? Você comprar uma comida e vir com uma barata comer dentro. uma baratinha às vezes é mal. Tem uma crocância, mas desnecessária, né? Prefiro não. Prefiro não comer. Não tem pra quê, né? Como Não, diz um mas amigo nosso, não- né? Não tem pra quê. desnecessário. Desnecessário. Mas então, veja, existia um problema? Existia. Ela, enquanto consumidora, teria direito à reparação por esse problema? Com certeza. O restaurante, ao meu ver, deveria devolver o dinheiro dela. Dependendo se ela tivesse algum tipo de transtorno, até um dano moral, imagina. Existe até uma discussão, precisa consumir o produto com barata ou não para gerar só dano vi. moral, enfim. Ou preciso comer um pedacinho, uma perninha. Só de ver já gera um dano moral. Mas, enfim, eu entendo que uma indenização por dano material ou até por dano moral faz parte. É normal. Porque realmente o consumidor foi lesado. Uhum. Agora, eu não posso pegar dessa lesão e transformar aquilo num prato cheio para fazer também o que eu quiser. Não vou acabar com a empresa. Não, a empresa vai ressarcir na medida daquilo que ela praticou. E ponto. Que ela sofra as penalidades. Talvez até uma maior fiscalização da vigilância sanitária. Ok, mas tudo dentro daquilo que é a normalidade que o direito vai exigir. Agora, querer queimar a empresa, cancelar a empresa para a empresa fechar as portas, aí não, porque a gente está acabando com o sonho de um empresário, a gente está acabando com o sonho de trabalhadores que dependem daquilo, de famílias que dependem daquilo. E o pior de tudo é que na internet esse tipo de coisa dá muito engajamento, né? Às vezes a pessoa faz por isso, né? Exatamente. Só pelo engajamento. Seguidor, engajamento. A gente já encontrou coisas na comida, né? Nossa, não lembro disso não. Não, mas quem nunca achou uma lagartinha num hambúrguer, num podrão? Acho que a grande maioria das pessoas que está assistindo faz aí... parte ali do, né? Às vezes você já comeu e nem sabe. Faz parte do tempero. Faz parte do tempero. Só que aí, isso aí que você está falando, aí eu acho que é uma questão de opinião minha. A gente também tem que avaliar, né? Tipo assim, é uma coisa que acontece com frequência? Ou aconteceu, foi um erro? Vai dizer que você em casa cozinhando nunca viu uma barata passando lá, você fala, cara, uma barata aqui. Entendeu? Então, tipo assim, pode acontecer em qualquer lugar. Então, a pessoa tem que ter um pouco de noção se ela vai pegar e sair jogando na internet, já querendo acabar com a reputação, ou se ela, chama lá o gerente, o garçom, sei lá quem for, fala, cara, isso aqui, ó. Cada um tem um perfil, né? Um jeito. Exatamente. Por exemplo, se acontecesse comigo, se eu estivesse no lugar dela, talvez eu chegaria, chamaria o garçom, o gerente, com muito jeito. Olha, esse produto realmente não dá para consumir. Tem uma barata. Tem uma barata aqui e tal. Já tiraria a foto para mostrar, porque vai que ele duvide. E a barata saiu. Vai gastar voando. Né? Tiraria uma fotinha, mostraria, tá aqui e tentaria resolver numa boa. Talvez pegaria meu dinheiro de volta ou não, iria embora. A minha forma de, talvez, não digo cancelar, mas de penalizar a empresa é não voltar mais. Sim. Ou falar para um amigo, né? Alguém, olha, eu não indico porque eu tive essa experiência ruim. Exato. Se você quiser ter a sua experiência, tudo bem. Agora, ir pra internet, chorar, quebrar pau, queimar a empresa. Aí nós estamos falando, queimar a empresa. Tentar atingir essa a imagem, né? E aí não, a gente tá acabando. Eu sou um cara um pouco crítico com atendimento e tal. Eu sou bem tranquilo, mas em relação ao atendimento principalmente. Então, às vezes, tem um local que eu sou pessimamente atendido. E eu, às vezes, já falei disso na internet, só que eu nunca citei nome do lugar, tal. Sempre falo, cara, fui resolver tal problema em uma loja de roupa, sei lá. Rodei a loja inteira e, cara, sei lá, não recebi um bom dia. Entrei, saí e fui embora. Então, assim, você pegar e sair falando o nome e já levando para outro lado, no caso, no intuito de engajamento, das pessoas verem ali, comentar e tudo mais, eu acho que já nem está dizendo mais sobre a loja, está dizendo mais sobre você. Exatamente. E a gente estava falando dos influencers, só que as regras que são aplicadas, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Não é só para os influencers. Nós, enquanto usuários da rede, a gente precisa estar atento a isso. A gente pode, sim, por descuido, acabar praticando uma conduta dessa que abala a imagem de alguém, que gera uma responsabilidade civil. Já pensou você ter que indenizar por danos morais alguém por conta de algo que você falou? Isso pode acontecer. Mas também é uma responsabilidade criminal. Responder por calúnia, injúria, difamação. E dependendo do personagem objeto desse crime contra a honra,
Se a gente olhar para o Código Penal, isso gera até um aumento de pena. E se for pelos meios das redes sociais, mais ainda. Enfim, então a gente tem toda uma cautela que a gente precisa tomar enquanto usuário para que a gente depois não venha reclamar e chorar. Exato. Tudo acontece comigo. Não é não, queridão. É porque você exagerou, né? A vítima, né? É, a vítima. Mas não olha o que está fazendo. Exato. Não, esse assunto é muito interessante porque eu acredito que muita gente está assistindo, faz determinadas coisas, vai lá e comenta na foto de famoso, dando a opinião, né? E não tem ideia de que aquilo pode ter uma consequência. Exato. A gente acha que a rede social é, assim, o mal do século. Não, eu acho que o ser humano que é o mal do século. O ser humano Só é o tem mal maior da proporção, vida. né? Exato. A rede social, ela potencializou algumas condutas, mas ela só revelou quem você é, cara. Exatamente. É igual Se dinheiro, uma pessoa né? Exato. Se a pessoa é uma pessoa ruim, ela vai utilizar daquela ferramenta, daquele mecanismo para praticar ato ilícito. Cara, e tem umas Sim. pessoas tão desnecessárias. Alguém posta uma foto lá, a pessoa fala, comentar, nossa, odiei sua roupa. Cara, se você não gostou, você não usa. Acabou. Ou não Nossa. segue, né? Não segue, não gosta daquele conteúdo, não segue. Isso aí. E a quantidade de influenciador que tem depressão, ansiedade e outras coisas por conta Por disso. conta disso. Yes. E ninguém se liga, né? Acho que o influenciador é um, sei lá, um ser de outro mundo, intocável, que não tem vida, e eu tenho aquele robô ali que faz aquilo tudo, mas É porque geralmente não eles têm que manter a imagem, né, de lifestyle, de Tô vida sempre perfeita. bem. bem, vida boa, justamente por ser também uma renda, né, por ser um trabalho, né. Então- isso gera interesse na gente, até para comprar. Lógico. Poxa, o fulano tá falando desse É, produto aqui que ele é hoje muito em dia bom. é assim, não tem jeito, né, cara? Eu não tenho assim dados exatos, mas a última vez que eu vi sobre isso, salvo engano, há 2 anos atrás, ao menos 40% dos usuários já adquiriram algum tipo de produto ou serviço decorrente a uma publicidade dessa, de algum influencer. É algo assim, absurdo. Imaginar que quase Sim. metade da sua rede social. Você acredita que eu conheço empresa local que não tem Instagram? Eu acredito. Eu acredito. Doideira. Mas essa virada de chave ela vai acontecer em algum momento. Sim. Nem que seja quando o cara quebrar. Então, Né? geralmente Infelizmente, espera acontecer a merda, né? Tem gente que não acredita nisso ainda, assim. Esses dias eu conversei com um profissional e falei, cara, mas você acha que realmente é possível vender? Eu não acho, né? não, cara, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, cara. Eu tô falando de números aqui. 40% dos usuários já compraram, já adquiriram, porque viram alguém usando, viram alguém anunciando. Não, e às vezes muita gente, por exemplo, o exemplo dessa empresa que não tem Instagram. Quantas pessoas já compraram lá porque viu alguém falando daquela empresa, mesmo que ela não tenha rede social? Com né? certeza. Ah, comprei uma coisa em tal loja. Eles não têm Instagram, não tem perfil, mas lá é muito bom. Alguém vai lá e compra. Eles estão Sim. usufruindo das redes mesmo sem ter. Com certeza. E nem sabe. Com certeza. E daí, como a gente está falando hoje, decorrem muitas relações, né? Acho que essa é a maior tônica. A gente precisa estar preocupado com isso. Acho que no pessoal, né, a gente como pessoa física, o nosso acesso, o nosso contato, ele é menor. Então, à medida que a gente, sei lá, a gente está batendo um papo e a gente faz um comentário ruim de alguém, de alguma coisa, isso é uma coisa. Essa escala da internet, ela vale muito também para o que a gente está falando, né? Um comentáriozinho, ele não é tipo só você com a pessoa ali que está falando, né? Ele tá ali para o mundo inteiro ver. Sim. Então, acho que muita gente não tem essa noção ainda na hora de falar alguma coisa na internet. Seja postando nas próprias redes, seja comentando em redes das pessoas. Não tem noção. Então, resumindo o que você falou, se você é uma pessoa que sai falando um monte de merda aí, você só não encontrou alguém ainda que tentou te processar. Alguém que está disposto Só a não comprar encontrou essa alguém que briga. está disposto, mas fique tranquilo. E a gente está Sua hora vai evoluindo. chegar. Fique tranquilo. A sua hora vai chegar. É a lei da semeadura, É a lei né? de semeadura. A Aí gente depois vai vai colher o que reclamar, plantou. nossa, o que aconteceu comigo? Putz, esse cara me processou, acredita? Mas vai lá olhar, o maluco comentou 500 coisas já. Sim, e acha, não, mas não vai dar nada. Rede social, internet, como que vai provar? Como que vai me achar? Como que vai me achar? Um fake, por Boa, exemplo, como que vai me boa. achar? Exato, mas hoje a gente tem delegacia de crimes cibernéticos. E aí, aquele cara utilizou, por exemplo, de uma máquina, aquela máquina tem um IP. Então, os caras conseguem buscar pelo IP para achar o cidadão que fez. Vincula um telefone, um e-mail. Com certeza, alguma coisa Endereço, para alguma achar. coisa, tem uma brecha tem. E tem gente que é capacitado para te achar.
sabe? E até sobre isso também, a gente tem algumas redes sociais atualmente que elas são meio Vou dos... pegar um pouquinho dessa água aqui, hein? Fica à vontade. Vontade. Que elas são meio assim do submundo da internet, né? Que, por exemplo, igual a gente estava falando das fotos. Aham. Como é que é a fiscalização disso? Porque a pessoa meio que pode postar o que ela quiser lá. Como se fosse uma dark web? É. Deep Web. Deep sei lá. web? Deep É. Na Dark Web, Deep Web. Então, a gente caminha para um momento de maior fiscalização? Sim. Só que a tecnologia permite o bem e permite o mal. Onde eu quero chegar com isso? Não é tão simples, né? Ao mesmo tempo que a gente tem instrumentos aqui, igual citei a Delegacia de Crimes Cibernéticos e tudo mais, para tentar apurar algumas condutas, algumas provas também são ocultadas. Tem gente que é muito inteligente, né? Existem Usa a hackers aí inteligência que pro mal, né? pensam em tudo, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso também. É claro, vai ser feita uma apuração, vai tentar apurar a conduta, tentar achar as provas, tentar identificar o sujeito, mas isso não é tão simples, pelo menos para mim. Eu sou um pouco leigo nesse assunto. Mas eu tenho certeza que tem gente muito competente para Especializado com isso, né? tentar identificar o sujeito, identificar também as provas, né? Aquilo que foi lançado, porque a gente não pode postar qualquer coisa. Existem direitos igual autorais, o mercado direitos... negro, né? Mercado negro, exatamente. Existe, o pessoal vende, sei lá, órgão. É loucura. Loucura, cara. Exatamente. Mas, sei lá. E continua acontecendo todos os dias, né? Eu acho. Não sei, mas sei lá, será que a própria. Não sei, eu acho que eu ia falar besteira. A própria internet, será que viagem não dá agora. um jeito de deixar isso oculto, de manter isso em off? Sabe? Deve ter um lado da internet que trabalha pra isso. O lado Com negro certeza. da força, né? O Dark Side do Star Wars. Deve ser. Pode ser, pode ser. Porque não é Pode ser. possível, cara. Ou talvez seja vantajoso, né? Provavelmente. Pra muita gente na provavelmente. internet, né? Sinceramente. Porque aquele pessoal que vende um rim pra comprar um iPhone. Pô, só vale um iPhone, hein? Achei que valia mais. Eu já vi essas coisas na internet. Mas do Eu jeito não que o sei iPhone se tá é ficando verdade. caro, daqui a pouco vai ser por aí, né? O próximo 15 Pro Max, imagina o valor. Hoje é só no termo, né? Nossa, vendi um rim pra comprar um iPhone, mas tem gente que faz isso na vida real. Sim, verdade. E assim, o que me preocupa é que a gente vive também um momento muito complicado, né? É claro que a gente tem que tomar cautela com o que a gente fala, com o que a gente comenta, com aquilo que a gente publica, mas existe uma política do cancelamento absurda, Nossa. que qualquer coisa que você fala pode ser mal interpretado também, e isso é muito perigoso. Aí você entra numa seara que é chata, né? E eu acho que isso é muito maldade, porque às vezes quem tá ali te cancelando sabe que é uma questão de interpretação, Uhum. sabe que ela interpretou daquele jeito, mas milhares de outras pessoas podem ter interpretado de outra forma, mas ela vai lá e quer te cancelar. Então, tipo assim, é uma maldade, Sim, sabe? e Não tem pra quê. eu vou dar um exemplo bobo. Eu acabei de fazer uma referência aqui, Star Wars, né? Todo mundo lembra do lado negro da força, mas dependendo de onde você fala isso, lado negro, opa, Aham. então negro, então você já é Tem racista. a ver com o lado ruim. Como Exatamente. assim? Poxa, eu só fiz uma referência a algo que é quer famoso. reclamar? Reclama lá com o pessoal do Star Wars. Liga pro George Lucas, né, que Isso. inventou o universo Star Wars e reclama com ele. Pois é. E agora com a Disney, né, que a Disney adquiriu já uns anos atrás. então. Mas enfim, isso é o que acontece na internet. Aí você faz um comentário e gente te descasca embaixo. Abra hoje aí algumas, senão vou falar aqui vai ficar chato, mas abra hoje aí algumas páginas, inclusive da nossa cidade, quando faz algum tipo de postagem, por exemplo, que envolva político. Irmão, o que tem de comentário tentando destruir a imagem do sujeito não é pouco, não. E a pessoa não tá nem aí. Nem aí. Ela não tá pensando nem um pouco na consequência Nossa, daquilo. essas páginas de fofoca, por exemplo, essas grandes, quando posta qualquer coisa, parece que é uma sala de bate-papo, de cada um vai dando sua opinião, vai falando um negócio, um fala um que fala outro, aí faz amizade ali. Eu acho que dali deve formar um grupinho, faz um grupo no WhatsApp pra falar mal dos outros, não é possível, cara. Sim, Então verdade. é um... Vira um ringue virtual, né? Bora agora falar sobre fulano. Todo mundo. Todo mundo, aí começa. Os alecrins, né? Os Ninguém alecrins, tem problema, isso, ninguém faz nada os de errado. perfeitinhos. Os perfeitos. Ninguém faz nada de Mas errado. essas páginas devem ter muito processo em cima delas, né? De Com fofoca. certeza, Pois cara. com certeza.
Mas eu fico imaginando assim, quem se presta a parar para comentar, né? Então, porque Por quê, o né? dono da página, ele tá ganhando milhões ali, porque ele ganha pra poder falar merda, ganha pra divulgar, Sim. ganha... Às vezes um cara que quer ficar no hype faz alguma coisa e ele mesmo manda lá, posta aí, eu fiz tal coisa, sabe? Pô, eles estão ganhando dinheiro. Agora as pessoas que se prestam a ficar lá comentando, discutindo, arrumando problema, a troco de nada, então assim, Sim, cara, não sim. tem nada pra fazer. Com certeza. Só pode não ter nada É, pra fazer. só tá faltando uma pessoa ir lá e meter um processinho, fazer alguma Exato, coisa. Porque na hora que isso exato. acontecer, a pessoa fica quietinha. Né? E já fica a dica para você de casa. Se alguém falar algo contra você, contra a sua imagem, contra a sua honra, algum comentário que seja maldoso É, e aquilo te ofendeu de alguma forma, procure um especialista para fazer essa análise. sim. Não, peraí, isso daqui se enquadra, é um crime. Ainda que você não queira levar isso à frente do ponto de vista criminal, mas talvez você pode levar do ponto de vista civil, ser indenizado, pode gerar uma indenização por danos morais. Enfim, uma série de coisas. Porque a partir do momento que você começar a mudar a sua postura, ter essa autorresponsabilidade, aí a gente vai começar a moralizar essa terra que não é sem lei. Ela tem lei, sim. Ela tem lei. Posso fazer outra pergunta? Pode. Sobre a questão que a gente estava falando do uso de imagem, né? Por exemplo, eu publiquei uma foto no meu Instagram. Qualquer um pode ir lá, printar, salvar e, sei lá, jogar em qualquer outro lugar. Compartilhar aquilo. Isso é, tipo, proibido ou, eu botei uma foto lá, realmente qualquer um pode usar? Não, eu concordo com você. Se a sua tendência é dizer que aquilo não pode ser feito, eu concordo. Porque, veja só, o seu direito de imagem ele tem que ser resguardado. Então, a rede social, embora ela seja algo que esteja ali aberto para muita gente ao público, tem perfis que são abertos, né? Alguns perfis são fechados, mas ela é sua. E o conteúdo que você coloca ali, do mesmo jeito que você tem responsabilidade sobre o que você fala e sobre o que você publica, é seu. Então, ninguém pode pegar uma foto sua e repostar em outro lugar sem a sua permissão. Sem autorização. Simples assim. Então, se alguém reposta uma imagem que não deveria repostar, ou não tem autorização da pessoa, ela pode ser responsabilizada sim, e deve ser responsabilizada. Não é por acaso que surgem daí perfis fakes e tem que derrubar esse perfil, né? A pessoa pega um monte de foto de alguém e cria lá um perfil fake. Mas poderia ser compartilhar algo sem a sua autorização e você dizer assim, não quero, eu não tenho interesse que isso seja compartilhado fora da minha rede social e vai ter que ser respeitado. O direito da imagem ele é tão sério que, por exemplo, imagina que alguém faça um contrato de publicidade. E aí, tudo bem, fez um contrato de publicidade, imagina uma grande modelo, Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen fez um contrato com alguém, com uma empresa de um determinado produto. E ela recebeu por aquilo. E ela vai divulgar aquele produto, ou a empresa vai divulgá-la. Se a partir do momento que ela falar assim, eu não quero mais a minha imagem vinculada a esse produto, a empresa não retirar ou não cessar a publicidade, a empresa vai ser responsabilizada. Poxa, mas ela recebeu para isso. Aí é uma outra discussão, uma questão contratual. Talvez ela vá arcar com uma multa, algum tipo de penalidade contratual. Mas o direito à imagem dela tem que ser preservado independente de qualquer coisa. Ainda que isso seja convertido para a empresa prejudicada em uma indenização também. Mas a partir do momento que ela fala, não quero uma imagem vinculada a esse produto. Não gostei, não estou afim, não quero mais. Tudo bem, a imagem vai ser preservada, aí vamos discutir no campo contratual, você vai ter que pagar alguma coisa para a empresa ou não, porque talvez ela teve um gasto com isso. Tá? Então, o compartilhamento sem autorização do usuário, sem autorização da pessoa que gerou aquele conteúdo, aquela imagem, seja ela qual for, ele não é permitido. Não é permitido. E pode gerar sim, diversas consequências. Por isso, em foto profissional, geralmente a gente costuma botar nossa logo ou uma marca d'água, alguma coisa ali, para evitar isso, porque isso acontece muito. Com certeza. Muita gente acha que, não, você postou, agora tá na internet, qualquer um pode usar, qualquer um pode... Não mesmo. Então. Não, porque envolve, às vezes, um direito autoral também, né? Você imagina alguém que faz uma obra, alguém que faz uma música, e aí gastou tempo, gastou energia, gastou a sua inteligência para fazer aquilo. Às vezes é o que vai mudar a vida dele. Vai mudar a vida do cara e outra pessoa fica utilizando gratuitamente.
no sentido de talvez não repassar ao artista aquilo que é dele, e artista no sentido mais amplo, não estou falando só de música, né? De arte como um todo. Então, assim, não pode. É claro que a gente sabe que a fiscalização diária, muitas vezes, ela é ínfima. E às vezes o perfil não tem muito engajamento, é um perfil pequeno, ninguém vai ver e vai ficar por isso mesmo. O artista nem imagina que você existe. Mas se aquele perfil toma proporção, alguém começa a ganhar dinheiro com aquilo, poxa, com certeza ele pode ser responsabilizado, sim, a remoção do conteúdo, até pagar algum tipo de indenização pelo aquele uso indevido. E em relação ao direito de imagem, mas não nesse sentido que o Júlio falou, no sentido de, por exemplo, você está na rua, alguém tira uma foto sua e mostra, posta, sei lá, às vezes para uma fofoca, alguma coisa assim. Então, se postar algo e isso não tem conteúdo de algum tipo de notícia, por alguma razão, alguma notícia que tenha realmente interesse público envolvido, primeiro que não deveria existir essa postagem. Mas se ela existir, você também, claro, como alguém que se sentiu ofendido, pode solicitar imediatamente essa remoção. Porque o seu direito de imagem tem tudo que ser entra lá preservado. no que você falou lá no começo, né? Tudo depende. Depende, exatamente. A gente avalia muito o caso concreto, né? No direito, a gente discute em sala de aula o campo das ideias, a teoria, o que é abstrato, o que deve ser. Mas aqui no chão da vida as relações acontecem de outra forma. E a gente precisa avaliar cada situação para falar, não, isso vai ser assim, aquilo vai ser assado. Porque, por exemplo, você como professor, acredito que todo dia alguém posta uma fotinha sua, né? Mas aí, no caso, eu não ligo. Sim. Tudo bem, tá tudo certo. Ou alguém pede uma permissão. Imagina que pode postar. o Joãozinho aqui, nosso fotógrafo maravilhoso. O Joãozinho tava trabalhando, fazendo propaganda já, né? O Joãozinho tava trabalhando esses dias num evento aqui da cidade, não foi, Joãozinho? Encontrou a galera do box e vão bater uma foto aqui e tal. Tirou uma foto. Poxa, mas nós permitimos. Ele tirou uma foto. Se aquilo é divulgado, por exemplo, no site da empresa ou do ente que estava patrocinando o evento, aparentemente não tem problema nenhum. Mas se alguém ali, em algum momento, sentir que aquilo está trazendo algum tipo de abalo à sua imagem e solicitar que seja removido o conteúdo, novamente. Mesmo se você estiver lá olhando para a foto, dando um joinha, tipo assim, mostrando que você se colocou à frente daquela foto? Eu entendo que sim. Porque a autorização, ela vai permitir que a pessoa tire a sua foto, divulgue a sua imagem. Ok, mas a partir do momento que você não quer que sua imagem mais seja divulgada, ela tem que ser retirada. Cara, então acho que muita gente está correndo sérios riscos, né, na internet diariamente e nem tem ideia, né? Não tem ideia. Apertou, concordo, tá tudo certo. Vai embora, tá segue a vida, vamos jogar o jogo, né? Não vai morrer, não vai dar nada, não vai ter game over. E para quem tem isso como trabalho, né, por exemplo, um influenciador, isso é perigoso, porque se ele perde a rede dele lá, se ele é cancelado, né? Não cancelado, se ele é penalizado pela alguma coisa do direito, isso aí pode... E a rede social, existe uma outra grande discussão hoje no direito, que é o que é essa rede social para fins, por exemplo, de partilha, para fins de uma dissolução de sociedade, porque a rede social, o perfil numa rede social, melhor dizendo, ele sim é um bem imaterial, a gente não consegue tocar, como essa garrafa de água, só que ele é transmissível ou não? Não, ele é privado da pessoa e se a pessoa morre, por exemplo, morre com ela? Pois é. Existem algumas discussões sobre isso. Imagina uma empresa que tem um perfil no Instagram com 1 milhão de seguidores. E ela transforma aquele perfil dela em algo que ela consiga monetizar e gerar renda, né? Eventual dissolução societária. Para quem fica rede? Esse perfil entra na dissolução? Entra, né? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Existe até um anunciado do Conselho da Justiça Federal que trata já sobre isso. Mas é uma discussão recente. Aí divide os seguidores, metade para metade. E assim, imagina, né? Um casal tem um perfil e aí esse perfil bomba. Verdade. E esse casal vem dissolver a relação conjugal, vem terminar o casamento. E aí, esse perfil, que é um perfil que gera renda, ele entra na dissolução, sabe? E se alguém morrer e tem um perfil que bomba, isso entra na partilha dos bens com os herdeiros? Então, porque, por exemplo, o próprio YouTube, né? Ele gera uma renda passiva para você de visualização. Sim. Então, você que é o dono do canal morrer, tem que passar isso porque não faz sentido, né? Eu entendo que sim. Se aquele perfil ele gera algum tipo de renda, se ele tem um conteúdo econômico, se ele gera um conteúdo patrimonial,
consequentemente, esse bem, ainda que imaterial, ele tem que ser transmissível a quem de direito, seja o sócio, seja o sucessor, se o cara falecer, enfim. Porque talvez seja uma forma do sucessor continuar ganhando dinheiro, né? E por que não? Nada mais justo. Vai morrer, cancela o perfil, encerra, ficou pro Instagram e acabou. Ficou pro Facebook, acabou. Não, aquela história pode continuar. É direito do sucessor, talvez continuar com aquela página. É igual artista, né? Que morre e aí as pessoas continuam alimentando as redes. Tem artistas que morreram há muito tempo que tem rede social hoje que bomba. E na época dele nem existia. Exatamente, Isso é um pouco de loucura, né? É, loucura. Aí você vê como o artista mesmo, depois de morrer, deixa o legado, né? Continua monetizando em cima disso. Mas o que eu acho bacana, assim, o que me encanta no direito, e minha mãe fala que eu quando ainda pequenininho, dizia que ia ser advogado. Mas são essas mudanças, sabe? O direito, ele não consegue viver exatamente numa zona de conforto. A todo momento está trazendo discussões aqui que a gente nunca imaginou. Você, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, imaginava que alguém ia falar assim, olha, o perfil do Instagram, se ele tiver, por exemplo, um número razoável de seguidores, se ele gerar conteúdo patrimonial, ele pode entrar numa partilha de bens. Que loucura isso. Alguém falar, você tá doido? Não, partilha de bens é a casa que meu pai deixou, é o carro, né? O dinheiro, né? O perfil do Instagram. Então, assim, o direito ele lida muito com isso, com essas mudanças da sociedade. Né? E aí, consequentemente, as grandes discussões jurídicas vão surgindo para tentar regular essas relações. Como é que fica isso? E aí um entende de um jeito, outro entende de outro, e a gente vai construindo algo bacana. Aproveitar aí que o assunto tá maneiro e falar com a galera aí. Quer falar comigo? Não, tem uma hora. Ah, tá, não, beleza. Aproveitar, galera, se inscreve no nosso canal, segue o Dr. Renan nas redes dele que a gente vai deixar aí. Deixe seu like, deixe seu comentário, fala o que você tá achando, o que você quer ver mais aqui, porque eu tô começando a gostar desse negócio, hein? Agradecer os patrocinadores. Agradecer nosso apoiador, Sazar, distribuidora, aqui pertinho. Sazar, dos Stans e Thaís. Sim. Velhos amigos, muito obrigado pela parceria. Bacana. Eles entregam todos os dias até meia-noite, tá, galera? Então, quem sabe a galera que curte... Entrega tudo? Tomar tudo. Pra gente aqui, né, só uma aguinha, um energético, só pra manter. Mas pra quem curte aí uma bebidinha... Se quiser fazer o merchan... É a hora e o momento. Mas voltando aqui, cara, então assim, falando sobre o YouTube agora, especificamente sobre o nosso canal. Eu tô linkando algumas coisas que você tá falando com a gente aqui. Então a gente também tem que ficar muito ligado no que a gente fala, nas opiniões que expressa aqui. Sim. Às vezes a gente vai contar alguma história, de repente cita nome. Por exemplo, igual você citou, você deu exemplo, mas é caso aberto, né? Sim. Coisa mais São processos privada, a gente tem que tomar públicos. esse cuidado com isso. Né? Com certeza. Se você está, de repente, divulgando algum tipo de informação e você não conhece a veracidade dessa informação que você está divulgando, e aí? Igual eu divulguei aqui, que o pessoal entrega todo dia até meia-noite. E se isso não for verdade? E se não for verdade, você pode estar fazendo uma publicidade enganosa? Pois é, mas é verdade, pessoal. Mas é verdade, né? É verdade. É verdade. Mas é por aí, sabe? E hoje a gente vive no momento que mais a gente escuta sobre fake news e tudo mais. É isso, a gente compartilhando informações sabidamente inverídicas e achando que não vai dar nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de penalidade por essa prática, né? Então, se você está se preocupando com a sua imagem, querendo crescer na internet, se preocupe com o que você posta, se preocupe com o que você fala, com aquilo que você divulga, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça jurídica amanhã. Hoje em dia a gente tem até medo, né? A gente vai postar alguma coisa, a gente revisa, vê se é aquilo mesmo, justamente por isso. Não porque a gente acha que a gente está falando besteira, mas por pensar como as pessoas vão interpretar isso aí que eu estou falando. Eles vão ouvir realmente o que eu estou falando ou eles vão ouvir o que eles querem? Então, isso é até uma coisa aqui no nosso canal. Nosso objetivo, né, é sempre um bom papo, trocar uma boa ideia, levar conhecimento, mas no meio disso pode ter uma fala, pode ter um comentário ou outro que para alguma interpretação sai de outra forma e aí vira o jogo. E uma frase sem contexto vira pretexto para falar qualquer coisa. E na boca de né? pessoa maldosa, então, porque né, muita gente que fica nesse jogo aí faz por pura maldade. Com certeza. Fica mais perigoso ainda. Então, assim, realmente, quem trabalha hoje com internet, às vezes a gente acha que é uma vida fácil, ganha muito dinheiro, mas deve ser um desafio muito grande, porque a gente não trabalha propriamente com isso, mas a gente também está aqui.
Sim, E pra gente é um desafio, imagina pra quem a vida da pessoa é na internet. sim, Né? sim. Então temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, com o que a gente comenta e por aí vai, né? Só que eu acho que o grande desafio, eu não vivo assim diretamente da internet. É claro que a internet é um instrumento também da gente se promover no sentido de mostrar o nosso trabalho, as pessoas nos Uma conhecerem, vitrine, né? vitrine. Mas eu acho que é uma linha muito tênue entre eu vou tomar cuidado com o que eu falo e não virar um robô. Porque senão Nossa, você não fica orgânico e aquilo não Exato. gera Não gera uma conexão. uma conexão, né, com quem tá te assistindo. Ah, pô, mas esse cara é politicamente correto, é muito Então. polido, né? E você vai ver que as pessoas que estão bombando na internet normalmente são as pessoas que já E falam mais do que Sim. pensam. eu acho que essas pessoas lidam com o hater, com o cancelamento de forma tipo, porque sabe que não é aquilo que quis dizer. Sim. Eu acho que quando a gente dá muito ouvido para determinadas coisas, Exato. parece que a gente está se culpando, Exato. né? E esse hater, eu acho que ele que alimenta o sistema, né? Se não tiver o hater, não tem engajamento. Exato, exatamente. Às vezes ser cancelado é bom. Eu não quero ser, tá, gente? Mas tem gente que às vezes é cancelado e Já cresce pensou esse essa perfil. frase sem contexto, hein? Às vezes ser cancelado é bom. Galera, Vou falar uma besteira aqui só pra fazer aumentar um meu corte aqui. engajamento. às vezes ser cancelado é bom. Não, porque tem gente que é cancelado, aí, vamos supor, é cancelado porque falou uma baita merda. O cara tem 2.000 seguidores. Bomba. Amanhã tem 10.000. Daqui 10 dias tem 50.000, 100.000. Falei, gente, mas o cara não foi cancelado porque falou merda? Mas às vezes o cara não é assim, né? Às vezes foi uma frase fora de contexto. Sim, mas ó, é verdade. Muita gente é cancelado injustamente. Injustamente. Mas tem gente que se aproveita. Tem gente que óbvio, pede né? pra ser, né? Claro. Quantos artistas aí surgiram do absurdo, né? Enfim, e não era ninguém um dia, no outro dia virou uma celebridade em razão de uma publicação, de razão de um comentário, de uma foto que postou, de algum lugar que estava. Enquanto isso, a gente vai tentando divulgar nosso trabalho, faz aquele negócio elaborado e posta. Nada. Pô, gente, deu maior trabalho. É verdade. Ó, acho que é a Deixa seu sensação like. do tô fazendo certo, pelo menos, né? Pode ser. Colocar a cabeça no travesseiro e falar, cara, tô É isso dando o aí. meu melhor Isso aí. e as coisas vão acontecer na hora que tiver que É isso aí. acontecer. A gente não pode ficar se baseando muito na vida dos outros, na Isso história dos outros. Né? Muito não, nada, na E verdade. também trabalhar assim algo consistente, né? Uma pessoa que, ao mesmo tempo que cresce muito rápido, pra ela cair Perde também é muito rápido. Verdade, Então, E verdade. também não adianta você crescer muito rápido e com zero credibilidade. Sim. Às vezes tem gente, grande pra caramba, mas tudo que ela fala é pura besteira, ninguém tem zero confiança. vai Sim. vender o quê no perfil Não, dela? não cria raiz, né? Não cria uma raiz. Se não tem raiz, aí desmorona É em muito algum fácil momento. desmoronar. É. Exatamente. É verdade. E os grandes perfis de influenciadores atualmente é quem realmente expõe a opinião. E aquele nutricionista, ele fala rasgado, Nossa, tipo cara. assim, Guto, não é o nome você dele. aceitar o seu corpo. Você ser obeso é contra a sua saúde, não Sim, é é algo uma não questão de saudável. saúde. Cuidar pra Então, não ser assim, cancelado, hein? Vamos falar aí que é gordofobia, Corta. etc. Não, mas é porque esse nutricionista... Não, pode deixar. Qualquer Pode coisa tem deixar. advogado na mesa. Isso, boa. Ele tá, o advogado tá aqui, ele sabe que a gente tá comentando sobre algumas coisas. Mas esse perfil dele, é Guto o nome dele, o cara, tipo assim, ele é muito direto na opinião dele, mas com embasamento. Isso aí. Ele é da área da nutrição, da área da saúde, então ele fala as coisas com embasamento, mas ele fala sem ficar passando a mão na cabeça de ninguém. E na minha humilde opinião também, eu acho que é a forma certa. Porque quando você tá passando a mão na cabeça da pessoa, tá tudo bonitinho. A hora que você entra na porrada, a pessoa meio que acorda pra vida. Então Sim. ele é assim e o perfil dele estourou. Bom, É evidente que quando a pessoa cresce muito, ela tem que estar aberta pra porrada Exato. e ela tem que entender que em alguns momentos ela vai passar alguns percalços jurídicos. Sim, com Aham. certeza. Vai ter gente entrando com processo, com fundamento ou sem fundamento, mas faz parte. Às vezes não vai parte. nem gerar, tipo assim, custo não, né? Ele não vai ter que, não vai ser penalizado, mas vai Ok, gerar uma dor talvez de não cabeça. tenha uma consequência no Isso. sentido de pagar uma indenização. Mas gera dor de cabeça, aquele Claro, processo, Você tem que contratar um advogado. contratar um advogado. Mas aí o crescimento Aí dói. é bom, não né? faz- O crescimento dói, né? Faz parte, né? Quem quer crescer. Agora, isso aí. uma outra dúvida em relação a isso. Tudo isso que a gente falou, aconteceu tal coisa, eu vou entrar com processo com aquele cara. Geralmente essas coisas de internet também, é um processo demorado, igual Boa. comumente é, ou pode ser uma coisa mais rápida? Como que funciona isso? Então, dependendo do que for, depende, né? Tudo depende. Vamos supor, eu preciso entrar com uma ação para retirar um conteúdo que foi colocado de forma
abusiva, ou que fere a imagem de alguém, a honra de alguém, a reputação de alguém, esse tipo de ação busca normalmente essas liminares, que a gente fala, o juiz deu uma liminar para tirar. Isso tende a ser muito rápido. E tem que ser muito rápido porque a gente está lidando aqui com urgência. Ok? Essa parte é rápida. Agora, por exemplo, eu quero buscar uma indenização por danos morais porque alguém foi lá e expôs a minha intimidade e eu tenho provas disso, há uma responsabilidade civil envolvendo. Ok, aí já é um processo que para haver uma condenação, o juiz tem que passar por várias etapas de um processo, analisar a narrativa da outra parte, que você contou sua história, e a outra parte vai ter que contar a história dela, apresentar a sua defesa, as provas que serão produzidas para o juiz formar um convencimento e proferir uma decisão. Isso aí já demora, porque necessita de um amadurecimento. Então, assim, vai depender do que você precisa do Poder Judiciário envolvendo essa rede social. Eu preciso de uma decisão rápida para remover um conteúdo? Provavelmente você vai ter um processo que vai garantir uma decisão rápida até para ser efetivo. Agora, eu já quero discutir uma indenização, eu já quero discutir uma responsabilidade criminal, né, se houve o crime contra a honra ou não, aí pode demorar um pouquinho mais e é natural essa demora. E aí vai as partes de recursos também, vai um recurso, com certeza. Aí meio que como se zerasse, né? Aliás, dá uma continuidade, mas tem que rever de novo as coisas. A partir do momento que sai uma decisão que é desfavorável a você o direito garante alguns meios de você discutir ou rediscutir aquela decisão. Porque o juiz é um ser humano, gente. O juiz pode errar. Sim. O juiz pode errar. A gente acha que o juiz não erra. O juiz é um ser humano que tem os seus valores, que tem o seu conhecimento, que tem a sua percepção sobre aquilo que ele analisou, mas ele está sujeito ao erro. Então, por ele estar sujeito ao erro, é que o direito cria os recursos. Porque eu vou levar aquela discussão para um outro órgão, hierarquicamente, por exemplo, superior, e outra pessoa vai parar e vai reanalisar aquilo dali para ver, opa, o juiz acertou, o juiz errou. Então, por isso que nós temos instâncias na justiça, né? Para que elas possam estar fazendo essa reanálise das decisões. A gente reclama da demora, mas não tem jeito, né? Se for rápido demais, vai ser provável de muito mais erro. Exatamente. Eu costumo falar isso com os meus alunos. Celeridade a qualquer custo é um perigo. A gente quer que o processo seja muito rápido. Mas processo que é muito rápido, que sai uma decisão absurda, não me adiantou de nada. De nada. É claro que eu não estou dizendo que o nosso processo deve caminhar eternamente em berço esplêndido. Não é isso, né? Aí também não faz sentido. É uma justiça que não é efetiva. Não é isso. Não é deixar a pessoa sofrendo todo tipo de dano marginal, esperando que algo aconteça. Não é isso. Mas você tem que garantir esse equilíbrio entre celeridade e efetividade. Não pode ser só celere e não ser efetivo, não prestar, não conceder, receber aquilo que eu preciso, mas também não posso dar uma decisão de qualquer forma. O juiz precisa formar esse convencimento, ele precisa agir com certeza, dar segurança. Né? Isso aí. Cara, muito bom. Galera, acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? A gente está falando bastante. Ana, tem mais algum ponto importante aí que a gente pode comentar em relação a essa parte de internet, do que pode, que não pode, algo que você queira mais comentar e falar? Bacana. Bom, já aproveito para agradecer Fique à vontade. o convite dos queridos. Na verdade, quem é crossfiteiro mesmo é Tairone. Ele tá brincando aqui que eu sou crossfiteiro. Não, eu sou Eterno Scale. Eterno Scale. Ele já é RX, é outro patamar. Vou chegar lá. Mas agradecer o convite e torço muito por esse projeto. A gente já vem conversando já há um tempo, né, Tairone? E tenho certeza que você e Júlia vão conseguir deslanchar com isso daqui. E para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, além de seguir, né, o Tairone e a Júlia aqui nas redes sociais e o canal Papo Cabeça no Instagram e também no YouTube, claro, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e aquelas coisas todas. Muito bom. Muito bom. Cuidado com o que você faz na rede social. Primeiro, tenha curiosidade, de repente hoje ou em algum momento da sua semana, de ler um pouquinho sobre aqueles termos de uso que você firmou com a rede social. Procura lá no Google quais são os termos de uso do Instagram, do Facebook, etc. Para que você conheça esse instrumento, esse aplicativo, enfim, que você está utilizando. Se você é influencer, cuidado também com o que você posta, cuidado com aquilo que você comenta ou divulga no seu perfil. O seu perfil não é terra sem lei. Procure
buscar talvez uma assessoria de um especialista, de alguém, para te dar um norte. Até porque se você está crescendo e firmando os contratos, seria importante você ter um especialista em contratos para analisar esses instrumentos, para que você não venha também entrar numa enrascada com o seu parceiro e ficar a ver navios. E você que é usuário da mesma forma. Cuidado com o que você comenta, cuidado com o que você posta, publica, porque você pode ser responsabilizado sim do ponto de vista civil ou do ponto de vista criminal com aquilo que você veicula na sua rede social. Show. Isso aí. Falar alguma coisa, não? Não, agradecer a presença dele e realmente foi muito esclarecedor hoje. Tanto pra gente, né, Foi um amor? papo cabeça, né? Foi um papo cabeça, muito bom. Cara, eu quero te agradecer também por ter vindo aí, cara. Muito bom. O Renan é um cara, né, muito ocupado, de cargos importantes, professor universitário. Então, assim, pra gente é uma honra ter uma pessoa igual você aqui. Muito obrigado. A gente pode futuramente gravar novamente e tocar outros assuntos. Espero que isso realmente aconteça. E falar para quem está assistindo também que né, absorver tudo isso que a gente falou e ficar atento às coisas, né? Você ouviu uma informação, viu alguma informação, viu alguma postagem, antes de sair falando, postando, mostrando para todo mundo, dá um Google, é muito fácil. Parece até que a gente não tem um celular na mão, né? Às vezes as pessoas vêm falar determinadas coisas comigo, aí eu falo, cara, você pesquisou sobre isso, você viu sobre isso? Busca a veracidade da informação. Não custa nada, né? É tão bom você falar alguma coisa, falar com assertividade, falar bem falado, né? Você ter certeza que está falando. Tem gente que só sai falando de qualquer jeito. Então, assim, busca saber a verdade das coisas antes de sair falando para evitar no futuro você sofrer as consequências disso, né? Porque a gente pode fazer qualquer coisa, mas a gente está disposto ali depois a assumir as consequências, né? Então, acho que é isso por hora, né? Sim. Então, galera, muito obrigado quem assistiu até agora. Galera, obrigado aí, ó, Fabrício, você, João, muito obrigado por estarem presentes aqui com a gente. Turma fera. Turma fera. E se inscreva no nosso canal, segue lá o Sasa Distribuidoras, segue Renan, vamos deixar as redes dele ali na descrição, de Júlia, minha. E fique à vontade para falar o que você quiser, desde que esteja dentro da lei, nos nossos comentários. É isso? Isso aí. Então, valeu, galera. Até o próximo Papo Cabeça. Valeu, pessoal.